Pessoal, bom dia então. Nós estamos estudando sobre consciência, né? Como vai com a consciência? Quem tem um estudo aí completo? Já achou, Jair? Obrigado. Isso, gente. O Gerson vai tirar xerox lá. Quem não tem esse estudo aqui? Levanta a mão, por favor. Quem não é quem esqueceu, quem não tem. Tira umas 10 cópias, por favor. Pessoal, bom estar de volta com vocês. Bom? Foi muito bom de tempo de férias, graças a Deus. Mas vamos voltar também, né? Então, peguei aqui agora o estudo que vocês estão tendo. A gente vai dar continuidade a esse estudo, tá bom? Porque para acabar, senão não termina nunca, né? Então a gente vai dar continuidade. Eu não quero mudar o estudo não, tá bom? Mas antes, vamos orar. Vamos ver se tem algum pedido de oração, algum motivo, né? Que você queira colocar na presença de Deus. A gente ora junto. Eu quero pedir que os irmãos orem por essa aula, né? Vamos orar por esse tempo aqui. Que a gente consiga ser edificados através desse estudo importante. Lembrar de orar pela vida do pastor Charles, né? Lá em São Paulo também. Está pregando na igreja Batista Brade do Brooklyn. Brade, tá bom, Brade. Vamos orar por ele. Alguém tem algum pedido? Manda isso. É no Braz e no Brooklyn, tá bom. Joia. Tânia, vamos orar pela gestação da Tânia, né? Como ela chama, né? Claudete, vamos orar por ela. Alguém levantou a mão aqui? Mais nenhum pedido? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelas mães também, né? Louvar a Deus pelas mães. Parabéns aí às mães presentes pelo seu dia. Daqui a pouco, acho que algumas classes já vão fazer alguma homenagem ali, né? Nossa classe de adultos não vai fazer porque tem como, né? Os homens, vamos pensar nisso quando que vem. Os homens pensando numa homenagem para as mães e as mulheres para os pais. Mas parabéns para as mamães aí presentes pelo seu dia. Vamos orar então? Você pode orar, por favor? Tem algo? Em pé, por favor, para o pessoal ouvir. Valeu. Vamos orar. Deus Pai, amém. Muito bem, irmãos. Deixa eu agradecer também aos irmãos pelas orações, aqueles que oraram, né? Não todos, não agradeço a todos, porque eu sei que nem todos oraram, eu sei que não orou, Deus se condene, mas agradecer para aqueles que lembraram de orar por mim. Já comecei, né, dar aula lá no seminário, tem sido bom, ou os alunos são muito mentirosos, ou tem sido bom, então, graças a Deus, tem sido um tempo muito legal lá, estudando história da igreja, lá no seminário com os alunos. O pessoal que
quarto ano e do segundo ano. Bom, obrigado pelas orações, viu, irmãos? Continuem orando por mim. É isso, vamos lá então. Como a Rod diz, eu sou fã da recapitulação, né? Eu gosto de ficar recapitulando aulas. Você que tem a sua apostila em mãos, pegue ela, por favor, aí. Você que não tem, o Gerson já vai trazer aí essa apostila sobre consciência. Bom? Então, o alvo aí, o objetivo desse estudo é nós termos uma consciência sadia, uma consciência pura, né? Seguindo aqui até o texto que encontra em Atos, capítulo 24, verso 16. Abra a sua Bíblia lá, por favor, Atos, capítulo 24. Versículo 16. Por isso também, Paulo falando, né? Me esforço, trabalho, para quê? Para conseguir um emprego melhor, é isso que está falando aí. Para que ele se esforça? Para ter uma consciência limpa. Diante de quem? Dele mesmo? Diante de Deus e da humanidade, diante dos homens. Então perceba que essa questão da consciência é uma questão que pode ser trabalhada na nossa vida, né? Primeiro, se ele está falando que ele quer ter uma consciência pura, uma consciência limpa, significa que nós podemos ter uma consciência o quê? Suja, corrompida. Paulo fala, olha, eu luto para ter uma consciência, filha, fica quieto. Para ter uma brincadeira, para ter uma consciência pura, uma consciência limpa. E ele está falando que isso exige o quê? Esforço. Eu trabalho para ter uma consciência limpa. Quanto nós paramos a nossa semana para falar, poxa, agora eu preciso desenvolver a minha consciência. Preciso melhorar a minha consciência. Muitas vezes a gente gasta tempo, não, eu preciso melhorar o meu futebol, a minha habilidade esportiva, ou eu preciso melhorar até uma questão espiritual, eu preciso melhorar a minha ira, eu preciso parar de ser irado, ou eu preciso melhorar a minha forma como eu temo a Deus. Mas em questão de consciência, raras vezes eu já me vi parando e penso, pelo menos estou falando por mim, né? Poxa, eu preciso melhorar a minha consciência. Na verdade, só uma vez eu fiz isso na minha vida. Foi há uns 3 anos atrás, quando o pastor deu esse estudo. Depois eu esqueci de fazer, parei de fazer. Então, quantas vezes a gente para e fala, poxa, eu preciso avaliar a minha consciência, ver se ela está boa ou se ela está ruim. Esse é o alvo. O alvo desse estudo, mas não desse estudo, o alvo da palavra de Deus para nós é que de fato a gente busque ter uma consciência pura. Não para mim mesmo. Porque muitas vezes eu posso estar conscientemente errado de alguma convicção, mas uma consciência pura diante de Deus, principalmente também dos homens, né? Então, esse deve ser o alvo para as nossas vidas. Ele traz uma definição de consciência, diz que a consciência não é a voz de Deus na alma humana, né? Não é a voz de Deus, isto é, ela não é infalível nos seus pronunciamentos. Então eu posso ter minha consciência e falar, não, eu vou fazer o que a minha consciência diz. Às vezes sua consciência está dizendo uma coisa contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus para você. Então a sua consciência não é a voz última na sua vida, tá bom? A voz última na sua vida deve ser a voz pronunciada pela palavra de Deus, não pela sua própria consciência, não pela sua própria mente, não pelo seu próprio entendimento. A consciência é um indicador do grau de concordância entre a minha conduta e valores com os valores e condutas que eu estou comprometido. Fala, Tiago.
Ah, entrega, isso. Quem não tem no papel? Levanta a mão, por favor. Ah, mais gente chegou. Você que chegou atrasado, já é, Fabrício. Fica com a mão levantada aqui. Vou esperar o Gerson entregar. Não vou esperar não. Para que serve a minha consciência? Você tem uma consciência? Todo mundo tem, fica tranquilo. Para que serve a sua consciência? Isso, para você, resumidamente, para você saber o que é certo e o que é errado. Agora, por que a sua consciência não deve ser a voz determinante na sua vida? Porque às vezes você está comprometido com valores ruins. Aí, aquilo que é ruim na sua cabeça é o quê? O certo. Então, o determinante sobre o certo e o errado vem da verdade de Deus. Mas a minha consciência me ajuda a discernir entre o certo e o errado na minha vida. O que vai determinar para mim o que é certo e o que é errado? Não é a minha consciência, mas é onde eu estou alicerçando aquilo que eu estou ingerindo, né? Lembro do Ronaldo Gorducho, fenômeno. O Ronaldinho lá, estava tentando lembrar o nome dele, nem sabia que ele estava no O Ronaldinho, quando ele foi depor na CPI lá, lembra que depois da Copa foi 98, né? Que o Brasil perdeu, que ele dormiu lá, passou mal, né? Perdeu para a França, né? Triste dia. Depois daquele dia lá, que ele dormiu lá, passou mal, no meio da final da Copa contra a França, instauraram uma CPI para tentar descobrir o que aconteceu, porque o Brasil perdeu a Copa, vocês lembram disso? Aí o Ronaldo foi depor nessa CPI. E aí perguntaram, explicaram toda uma história lá para ele, leram lá o relato do que tinha acontecido e pediram para ele confirmar, né? Perdão. Ele deu o depoimento dele, e aí o juiz perguntou, essa é a verdade, Ronaldo? E aí ele responde o quê? Vocês lembram que ele respondeu? Ele respondeu assim, essa é a minha verdade. Entendeu o que ele fez? Essa história que eu estou contando é verdade para mim, é o que eu acredito como sendo verdade. Estava deixando claro ali que ele estava, toda a história que ele contou era mentira, mas ele fala, não, isso para mim é a verdade. Não era a verdade, era a verdade para quem? Para a consciência dele, para a desculpa que ele inventou sobre o que ele fez no dia anterior à final da Copa. Tá? Então ele vai responder isso, essa é a minha verdade. Quantas vezes nós nos pautamos e nos baseamos na nossa própria verdade e não na verdade que vem da palavra de Deus? Muitas vezes a gente faz isso. Por exemplo, às vezes eu quero assistir o Globo Esporte em paz. Tudo que eu quero é assistir o Globo Esporte em paz. E tudo que a minha filha quer é conversar comigo na hora, mostrar a boneca dela. E eu, na minha consciência, penso o quê? Eu tenho o direito de assistir o Globo Esporte, essa pirraia está querendo falar sobre Barbie. Eu não quero saber da Barbie, eu quero que a Barbie morra. Vou derretê-la. Verdade, eu queria, às vezes eu quero derreter a Barbie num caldeirão de água fervendo, mas por quê? Porque na minha consciência eu tenho o direito de assistir o Globo Esporte. Quando, na consciência vinda da palavra de Deus, eu tenho o dever de investir na vida da minha filha. Então, se eu fico gastando e investindo tempo na minha própria consciência e não na consciência que me traz a palavra de Deus, eu vou até achar que estou fazendo certo, mas eu tenho direito de ver o Globo Esporte. Sim, eu posso até ter o direito mesmo de ver o Globo Esporte, mas antes do direito, eu tenho o dever de investir na vida dela. Foi por isso que eu quis tê-la. Não quis ter a minha filha para mostrar para a sociedade que a minha família é legal, que eu tenho filhos. Não, eu quis ter filhos para investir na vida deles. Então eu tenho um dever com ela antes do direito de assistir TV. Percebe a ilustração que eu dei? Dê uma ilustração sua agora, porque só eu estou aplicando aqui mostrando meus pecados. Brincadeira. Então, gente, quando a gente fala de consciência, nós temos que lembrar isso.
O que vai basear o que é certo e errado não sou eu. São os princípios onde eu estou investindo a minha vida. Se os princípios forem a palavra de Deus, então, amém. Se os princípios forem a minha vontade, ou algo que eu aprendi fora da palavra de Deus, certamente eu estarei pensando que eu estou fazendo certo, mas estou fazendo errado. Ficou claro? Se não ficou, estão gravando, depois você assiste lá. Eu não vou ficar repetindo mais, que agora a tecnologia me ajuda. Você assiste lá, você fica voltando a fita, me vê falando várias vezes. Brincadeira. Se alguém não entendeu, pode falar. Vamos seguir então? Vamos seguir. Aí vai falar aqui que ponto 4 aí, algarismo romano. Os tipos de consciência que existem. Ele vai falar um pouco sobre o uso da palavra no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Novo Testamento a palavra ela aparece várias vezes, geralmente relacionada a Paulo. Paulo usa muito essa expressão sobre a questão da consciência. E aí vai aparecer alguns tipos de consciência. Foi aí que vocês pararam, né? Não sei quando, mas está escrito aqui que parei aqui. Nas consciências, tipos de consciência, né? Consciências doentias, consciências não sadias. A Bíblia fala sobre esse tipo de consciência. Consciência fraca, 1 Coríntios 8, versículo 7. E já viram, mas vamos ver de novo. 1 Coríntios 8, versículo 7. Quem pode ler, por favor? Meu óculos está sujo, não estou conseguindo ver. Mas nenhum povo está conhecimento. Alguns até agora comem. O seu costume estava comigo. Coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, quando fraca, fica contaminada. Isso, obrigado. Então ele está falando o que aqui? Sobre pessoas que têm que tipo de consciência que ele diz aí no texto? Consciência o quê? Consciência fraca. Qual que é o contexto aí do texto? Sobre o que ele está explicando aí? Sobre pessoas que comem alimentos sacrificados a ídolo. Isso, tá bom? Quem tem a consciência fraca aí no texto? É a pessoa que come o alimento sacrificado a ídolo? Ou é a pessoa que está vendo isso acontecer e fica com medo? Quem é? Vocês já estudaram o texto. Obrigado, Verônica. Quem está vendo? Tá? Então, aquele irmão que vê você comer uma comida sacrificada, que vê, vamos trazer pela cidade. Aquele irmão que vê você indo na barraquinha lá, naquele mestre da igreja católica, e aí ele fica escandalizado. Porque ele fala, meu Deus, o Luan está comprando a camiseta dos Santos nova na barraquinha. Pecado! Pecado gastar dinheiro com a camiseta dos Santos, né? Isso é pecado. Não, mais ainda que a do Palmeiras, pode ficar tranquilo. Aí ele vai olhar e vai falar o quê? Meu Deus, o Luan virou pagão, ele está indo lá na barraquinha. Aí o que o contexto aqui está dizendo? Que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Que Deus purifica todas as coisas, né? Essa questão da liberdade. A gente estudou isso já em 1 Coríntios, eu não vou estudar esse assunto da liberdade, a gente vai estudar a consciência. Aí a pessoa vê aquilo e ela fica ofendida, ela fala, poxa, como que o Luan vai fazer isso? Como que o Luan foi na barraquinha? Ele está falando que essa pessoa tem uma consciência que é fraca, por quê? O que ela está pensando? Que o fato dele estar na barraquinha, isso está tornando ele o quê? Uma pessoa contaminada pelos ídolos. Ela não entende que não existe esse negócio eu fui lá, comprei carne no açougue e o dono do açougue ele é espírita. Meu Deus! O que fizeram com aquela carne? Ele está comendo aquilo, o dono do açougue é espírita. Ele está ingerindo o pecado. Isso é uma consciência fraca, uma consciência que ainda não entendeu alguns o quê? Princípios bíblicos. Tá? Ela está pecando por isso? Não.
ela precisa ser ajudada, ela precisa ser fortalecida, entendeu? Olha, não há pecado nisso. Se você está fazendo tudo direitinho, de acordo com Deus, se você pagou o valor daquela comida, você pode fazer isso tranquilamente, tá? Só lembrando aqui, a questão das barraquinhas, não é pecado você ir na barraquinha, tá? A gente simplesmente não aconselha, é diferente. A gente não aconselha, por quê? Porque parte da venda vai ser revertida para algumas questões, também, principalmente porque pessoas da nossa cidade têm uma consciência fraca, vão ver você que é da igreja lá, vão falar que, poxa, olha aquela igreja está debandando, está tudo virando, né? Não, então a gente desaconselha, mas se você for, vá com a sua consciência tranquila, que você não está pecando. Agora, se você ficar em dúvida ainda, mas o Paulo ensinou, mas ainda assim eu tenho dúvida. Se você for, você peca. É isso que o próprio Coríntios ensina, tá? Se você faz alguma coisa com dúvida, isso é o quê? Pecado. 1 Coríntios ensina isso. Qualquer coisa que eu faça com dúvida, não sei se devo fazer. Se tem um não sei na sua cabeça e você faz, você pecou. Porque como crente, tudo que a gente tem que fazer, nós temos que ter convicção de que aquilo é certo. Tá? Lição aí, que número do discipulado, Moisés? 12, né? Sobre o pecado, lidando com o pecado. 12, lidando com o pecado. Lição 12 do discipulado. A gente já falou sobre isso. Tá? Então aí, ó, consciência fraca por causa do conhecimento errado ou conhecimento deficiente da palavra de Deus, tá bom? Por causa também de uma vontade insubmissa à vontade de Deus. E alguns exemplos citados aqui. Então, a consciência fraca, ele está falando de quem? De cristãos. Aqui o contexto de 1 Coríntios 8, 7, ele está falando de crentes, que têm uma consciência fraca, que precisa ser fortalecida. Eles precisam o quê? Eles têm uma deficiência ali em relação a algumas coisas da palavra de Deus. Deixa eu pensar outro exemplo aí para facilitar. Se você tiver algum exemplo, não comente, que às vezes pode ser ruim. Brincadeira. Pode dar seu exemplo, Chile. Só do exemplo do discipulado, né? É bom, pode falar. Você vai lá e compra uma acarajé. Isso. O acarajé, você sabe que já é feito para São Osmar. É pecado, né? Isso, não é pecado comer acarajé. Isso mesmo. Aí você está junto com algum irmão que se converteu faz pouco tempo. Vem aqui e fala, não, mas crente não come acarajé, porque acarajé é uma comida consagrada a ídolos. O que você vai fazer? Você vai explicar para a pessoa, não tem problema. Aí se a pessoa não entendeu, o que você faz? Você não come, para não ofendê-la. Sabe? O que não pode é a pessoa viver eternamente com a consciência fraca. Aí não pode, né? Lembra aquela vez do nosso retiro? O primeiro retiro que a gente participou na igreja, em 2006, lá na chácara do Gracioso. Retiro aquele, né? Todo mundo numa casa, né? 50 pessoas dentro de uma casa. Isso é uma maravilha aquilo. Lembra que durante a tarde, eu lembro até hoje, que dia, não sei se foi no sábado, acho que foi no primeiro dia, né, Líria? No sábado, né? O pessoal estava jogando baralho, estava jogando truco. No retiro. Isso. Lá no Gracioso do retiro, 2006, o primeiro que a gente foi. O Lírio estava lá, jogando truco. E o Lírio era empolgado, ele estava ganhando. Agora o Cacá estava ganhando. Tudo bem, estamos jogando baralho. Só que, da igreja de onde nós viemos, jogar baralho era pecado. E aí a gente viu aquela cena e ficou o quê? Escandalizado, porque a gente não sabia que não era pecado. E aí a gente ficou ofendido. E o que os irmãos fizeram? Continuaram jogando, falaram, se esconda vocês. Brincadeira. Eles pararam de jogar na hora. O pastor veio, viu que a gente ficou escandalizado, explicou, gente, isso não é pecado. Pecado é você apostar dinheiro, ele explicou tudo isso. Então não tem problema nenhum você jogar o jogo. Mas, para que vocês não fiquem ofendidos, a gente vai parar de jogar. E pararam de jogar, não jogaram mais baralho até retiro. Então, essa é a ideia da consciência fraca. Nós tínhamos uma consciência fraca em relação aos jogos, por exemplo. Tá? Caça-níquel é pecado, tá bom, gente? Porque isso é proibido até por lei no nosso país.
E você está investindo o quê? Dinheiro. Então aí se constitui pecado, porque Deus dá o dinheiro para você administrar a sua família, as suas rendas, e você vai apostar, vamos ver se eu ganho, se eu perco, aí isso é pecado. Bom? Vamos lá então. Consciência prática. Ô Rogério, tem mais? Alguém não tem? Estou vendo Natanael sem, a Isabela sem, faz mais lá, por favor. Consciência, ele vai falar agora também sobre consciência corrompida. Tito 1, abra lá sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 1. Depois de Timóteo. Aqui ele vai falar sobre a consciência do incrédulo, daquele que ainda não crê na palavra de Deus, tá? 1 Coríntios 1,15. Perdão, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Quem são os puros? No contexto, são os crentes. Os crentes, não estou falando quem vai na igreja, estou falando aqueles que creem em Deus e na sua palavra. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada é puro para eles. Por quê? Porque tanto a mente deles como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Então, como que é a mente de uma pessoa que não crê na palavra de Deus, que não entregou sua vida para o Senhor? Como que é a mente dela? Uma mente contaminada, mais do que isso, corrompida. Ela não consegue entender o que é o certo para Deus. Ela tem o certo para ela, né? Você vai, vamos supor que você vai morar em alguma favela do Rio de Janeiro. Aí você, sem querer, sei lá, você comete alguma coisa lá. Vamos supor que você, sem querer, dentro da favela, atropela uma pessoa. Aí lá na favela tem um sistema de leis próprios. E quem manda na favela? A maioria delas, né? O chefe da favela vai olhar e falar, poxa, o Chico atropelou aquela pessoa. Eu vou julgar o Chico. E aí vai ter ali o sistema dele de julgamento. Qual que é o sistema dele? Depende do quanto ele fumou naquele dia. Ele fala, eu acho que ele atropelou porque ele quis, eu vou matar ele. Tá bom. Então eles têm um sistema de mentalidade igual. Por que eu estou falando no Rio de Janeiro? Porque aqui em São Paulo não tem problema. Aqui em São Paulo tem uma comunidade. Rio de Janeiro tem problema. Vamos pensar outro exemplo aí. Fala. Pode. Por favor. Fala mais alto só para todo mundo ouvir, por favor. Fique em pé também. Mostrar aí a sua beleza. A consciência, bom, para nós, tem um jogo de terça-feira, não vou falar quem joga, por questão. Não fala. Mas aí o que aconteceu? O cara que não é crente, essa turma foi pro churrasco com ele. E acabou a esposa falando, você não estava no churrasco. Vai jogar bola terça, 9h30 da noite, fala que vai ao churrasco, chega ação em casa. Mas por quê? É um churrasco com cristãos. Qual que é a história? Né? Tá todo mundo errado. Não é todo mundo errado, mas, por exemplo, essa situação do. Existe o churrasco depois do jogo. Na consciência de quem está lá fora, é essa, não, a demandada. A consciência dele está errada, nossa, a gente sabe o que a gente está fazendo. Legal. E joia, por exemplo, então a esposa da consciência dela, o que é jogar futebol? Não, mas chega a bola em casa, isso é o certo na cabeça dela. Olha como a mente dela está o quê? Corrompida, porque isso não é o certo. Né? Como assim? Você não pode jogar bola. Legal, bom exemplo, tá? Consciência corrompida. E também uma consciência ruim, uma consciência má. Hebreus 10, 22.
Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos de Cristo com sinceridade de coração ou com um coração sincero, em plena certeza da nossa fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, quando ele fala que como nós devemos nos aproximar de Cristo, ele está falando para um grupo de igrejas, né? Ele fala como que vocês devem se relacionar com Cristo, se aproximar de Cristo. Como? Com um coração sincero, com uma convicção da sua fé, de querer. Lembra lá, o próprio texto de Hebreus, aqui um pouco mais para frente, ele vai falar que aquele que busca a Deus tem que o quê? Crer que Deus existe. Então, não fica vacilando, Deus é mais um. Não, tenha convicção de quem você está. De quem é a pessoa a qual você está se aproximando, orando, falando com ela, com os corações purificados da consciência ruim, da má consciência, e o corpo transformado com a água pura. Então aqui ele vai falar sobre a existência de uma consciência, o quê? Uma consciência má. A mesma consciência corrompida antes da minha salvação também é considerada uma consciência má. Agora eu que me converti posso ter uma boa consciência. Então, se livra daquela consciência ruim que você tinha antes. Não é só uma consciência corrompida, distorcida com a vontade de Deus, mas é uma coisa ruim, isso é mal. Tá? E aí, ele vai falar também sobre consciência deficiente, além de falar dessa consciência fraca que o cristão pode ter, ou dessa consciência corrompida e má que o não cristão tem. Ele vai falar também sobre a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 2. Ora, o Espírito afirma, capítulo 1, 1 Timóteo, versículo 1, 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Também por seguirem a hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, obrigado Gerson, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado. A palavra de Deus, que a oração é santificada. Mesmo o alimento que foi vendido aí para uma pessoa que não é crente. Então aqui ele vai falar o que no versículo 2? Pessoas hipócritas, mas que tem o que? A consciência cauterizada. Alguém lembra o que é essa ideia da consciência cauterizada? Você sabe o que é isso? Consciência cauterizada? É aquilo que Deus estuda, não é isso? A pessoa que tem o pensamento, é basicamente isso, né? Só estou dando um exemplo prático, legal. Fala, Rod. Você costuma falar que é aquela consciência que não apita mais. Isso. Você faz as coisas e ela já não te apita mais nada. Isso, legal. Uma outra ilustração na prática do que essa consciência cauterizada é aquela consciência que você está fazendo uma coisa que é errado e ela já não bate mais o sino na sua cabeça, avisando que aquilo é errado. Por exemplo, vamos pegar os homens aqui, por exemplo, se você está lá na sua casa, se você não é pobre como eu e tem internet na sua casa, está lá, vendo lá o jogo, lá, como é que foi o jogo, placar do seu time, daqui a pouco aparece uma imagem ali. Uma imagem de uma mulher bem vestida, bem trajada, tô brincando. Aí clique aqui. Aí você vai lá,
O que passa na sua consciência? Primeiro você vai ficar, poxa, pode até ficar tentado, mas você sabe que aquilo é errado. Sabe que aquilo é errado. A consciência cauterizada já nem liga mais se aquilo é errado ou não, vai lá e clica, eu não estou nem aí mais. Já se tornou tanto hábito para mim fazer isso, que a minha própria consciência não fala mais comigo, ela já se apagou. Tá? Pensa nas mulheres aí. Você tem a tentação, por exemplo, de falar mal de alguém. E na hora você até fala, mas você depois se arrepende, o Espírito Santo toca o seu coração, você, poxa, não devia ter falado aquilo, não devia ter falado mal daquela pessoa. Ou você na hora está falando, mas vou falar porque eu preciso. As pessoas precisam saber. A consciência cauterizada é aquela consciência que, fala mal, não está nem aí, nem se arrepende depois, não pensa que aquilo é errado, tem convicção de que está fazendo o certo. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes algumas pessoas têm a consciência cauterizada em algumas áreas da vida. Você chega para a pessoa e dá um conselho para ela, e ela pensa se aquilo ela deve seguir ou não. Ela pensa, não sei, não seguir não. O que é isso? É uma consciência que não pensa mais, que não pondera mais se está fazendo certo ou errado. Não está mais nem aí para isso. Às vezes não são todas as áreas da vida, mas às vezes é alguma área da sua vida. Já está tão acostumado a fazer errado que não quer mais pensar na ideia de mudar. É assim, chegar. Tem muita gente que se dá um conselho e a pessoa, cadê aí o conselho? Por quê? Porque a consciência dela já cauterizou, ela vai fazer daquele jeito lá, não está mais nem aí para isso. Tá bom? Consciência cauterizada é também uma consciência deficiente, doentia. Agora, há como mudar isso? Lógico que há, pela graça de Deus há. A consciência fraca, ela pode se tornar uma consciência forte. Essa consciência aqui, que é uma consciência corrompida, uma consciência má, uma consciência daquele que ainda não crê em Deus, ela pode ser transformada. Como? Através da conversão. E essa consciência que em algum momento da sua vida ela pode estar cauterizada, eu não tenho dúvida que Deus tem poder para quebrar ela e falar, mexe aí, filho. Vou voltar a falar com você. E aí vem então também as consciências sadias, as boas consciências. A Bíblia fala sobre consciências corretas, sadias. Consciência limpa ou pura. 1 Timóteo 3, está aqui, já está aberto, versículo 9. Ele vai falar aqui sobre como devem ser os diáconos da igreja. Versículo 8. Quanto aos diáconos, é necessário que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e que conservem o mistério da fé com consciência limpa. Ou seja, que se relacionem com Deus por meio do Evangelho, da sua fé, com uma consciência limpa. Então um tipo de consciência que não é suja, não é corrompida, mas é uma boa consciência. Uma consciência sadia. Sadia diante de quem? Principalmente de Deus. Quem está falando esses tipos de consciência aqui? Quem que está mostrando que esses tipos de consciência existem? Quem está escrevendo é Paulo, mas quem está mostrando isso para ele? Deus. Deus sabe os tipos de consciência que existem por aí. Aquelas que são boas, aquelas, sua consciência está ruim. Você precisa mudar a sua mente. Sua consciência está correta, está agindo do jeito certo. Você está dando ouvido à minha palavra, está dando ouvido ao Espírito Santo. Consciência limpa, consciência pura. 2 Timóteo 1,3, um pouquinho para frente aí. Segunda Timóteo 1,3. Todo mundo tem agora o papelzinho?
Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e de noite. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O que Paulo está falando aqui sobre a própria consciência dele? Que ele entendia que a consciência dele perante Deus estava o quê? Correta. Estava, não é certa ou errada, mas estava limpa. Limpa das influências ruins, limpa das influências passadas. Era uma consciência pura. Aí tem o texto de Atos, capítulo 24, que nós já lemos. Pode falar, irmão. Paulo está falando de uma mudança, de uma transformação da consciência. Isso. Você quer explicar mais, por favor? Pode. Não, quando ele era salvo, ele tinha uma consciência de que o cristão era um inimigo na sociedade. A partir do momento que ele teve essa experiência com Deus, ele foi transformado, inclusive, a sua consciência. Isso, joia, bom exemplo. Lembra que, isso mesmo, Paulo ele fazia o quê? Ele perseguia e matava os cristãos. Na consciência dele, aquilo era o quê? Certo. Esse é um bom exemplo mesmo de transformação aí na consciência. Na consciência de Paulo, o cristão não prestava, por isso ele matava os cristãos. Depois da sua conversão, Deus vai mudar a consciência dele e agora de perseguidor ele vai passar a ser o quê? Um divulgador da crença daqueles aos quais ele matava antes, né? Ótimo exemplo, isso mesmo. Deus tem poder para mudar a nossa consciência. Se mudou a consciência de Paulo, pode mudar a consciência de qualquer um, porque você não temos uma consciência que nos diz devemos matar os cristãos. Paulo tinha essa consciência, e para ele isso era o certo, ele vivia em função disso. E Deus mudou a mente dele. Fala, Sérgio. Primeiro Timóteo? Aqui no 3. Segundo Timóteo 3. Quantas vezes as pessoas pediram oração para nós, para mim mesmo, por exemplo, ora para mim por um determinado assunto. Eu falei, vou orar. Muitas vezes esqueci de orar. Então isso aí pesou, né? É o texto que o Paulo está falando aqui, né? Também. Sem cessar de lembrar, de pedir oração para vocês. O exemplo que ele está dando aqui é essa questão da oração, né? Orar pela igreja lá de Éfeso, né? E pelo líder da igreja, Timóteo. Legal. Verdade, isso já é um exemplo mesmo de como vai a nossa consciência, né? Muitas vezes, realmente, eu venho aqui e peço para vocês orarem por mim, vocês falam que vão orar, e aí? Como anda a sua consciência, né? Eu não vou falar com isso porque eu já preguei e já usei uma ilustração dizendo que eu peco nisso, pecado, não faço mais. Que agora sempre que alguém pede, ora por mim, por isso, eu oro, já oro na hora ali. Estou fazendo, paro, eu vou fazer e oro, porque senão eu vou esquecer depois. Isso eu faço, por quê? Porque eu disse que ia orar. Então eu quero ter uma consciência pura diante de Deus. Olha, Senhor, eu fiz o que eu prometi, eu fiz. Se eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Então, legal, bom exemplo também, Sérgio. Quantas vezes, né, a gente, Senhor, quem se compromete essa semana a orar pelo projeto tal? Graças a Deus tem um monte de gente com consciência pura e não levanta a mão. Porque eu vou esquecer, eu não vou lembrar de orar. Mas precisa mudar, precisa orar, precisa se comprometer com a oração. E tem aqueles que levantam a mão e oram na segunda e depois esquece o resto da semana. Como anda a sua consciência nesse sentido? Será que depois você pesa e fala, poxa, errei? Ou será que você nem liga? Isso é um indício de uma consciência cauterizada. Aí chega no domingo seguinte, pastor, irmãos, vamos orar mais uma vez por esse projeto. Aí você, nossa, esqueci de orar. Levantei a mão, né, Amélia? A Amélia está rindo lá, a Amélia é como eu. Levantei a mão, esqueci de orar durante a semana. Aí a sua consciência bate e você faz o quê? Você pede perdão para Deus ou você nem liga? Se você nem liga, isso é um sinal de uma consciência que está com problema aí. Porque você prometeu o que ia fazer e não fez. Se você, poxa, errei e tal, isso significa que a sua consciência ainda funciona e que a sua memória está esquecida. Esqueci é pecado. Boa. Não é pecado. Você precisa notar. Mas aí é legal isso, Carlinhos.
Por exemplo, se você sabe que você tem a facilidade de esquecer, ou não se compromete, ou tenta escrever alguma coisa que vai, né? Ele vai colar uma fita no dedo, a pessoa depois você vai olhar e vai precisar colar uma fita para lembrar que você colou uma fita, né? Não adianta nada. Ou pede para alguém te lembrar, faz igual eu, fala, mano, ó, me lembra aí. Eu vou esquecer, tá? Jóia, alguém levantou a mão, mano. O que, mano? Você fica conversando em paralelo, esses dois, você acha que você é minha esposa, eu não vou te exortar em público. Como é a sua consciência, amor? Fala pra nós. Meu, ele tá falando no caderninho. Legal, jóia. Se redimir. Sem conversa paralela, hein? Consciência. Tem um texto também, muito importante, que não está aqui, mas é 2 Coríntios. Abra lá a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios. Esse texto aqui eu acho fundamental para o estudo de consciência. 2 Coríntios, capítulo 1. Se você tiver como anotar, quiser anotar, pode anotar. 2 Coríntios 1, versículo 12. Eu acho esse texto aqui lindo. Eu falei aí na quarta-feira, no estudo de quarta-feira. Paulo vai falar aqui, 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória, o nosso motivo de alegria nessa vida é isso. O quê? A quantidade de pessoas que eu evangelizei. É isso, Paulo falando? O motivo de alegria que eu tenho na minha vida é a quantidade de igrejas que eu fundei. É isso que Paulo está falando? Paulo está falando aqui, a minha glória, a nossa glória é essa. O motivo de eu, se tem algo com o qual eu posso me alegar dessa vida que eu vivi, é isso. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade, ou viver na simplicidade de Deus, não com a astúcia humana, não com a sabedoria carnal humana, mas dependendo da graça de Deus, é que temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, a igreja. Paulo está falando que se tem um motivo do qual eu posso me alegar nessa vida, é o testemunho da minha consciência. A minha consciência está limpa, me mostrando a forma correta como eu tenho vivido nesse mundo. Cara, isso é muito pesado. Porque pensando em Paulo, se eu fosse ele, eu ia escrever assim: a minha glória, a nossa glória é essa, a quantidade de igrejas que eu fundei, olha que alegria que eu tenho nessa vida, a quantidade de pessoas que se converteram pelo meu ministério, olha que alegria que isso me traz na vida. E ele fala: a alegria da minha vida está no fato de que minha consciência está correta, está limpa diante de Deus, e sinceramente eu posso dizer que eu tenho vivido do jeito certo nesse mundo. O que mais valia para Paulo era o fato dele saber que ele estava vivendo do jeito certo. Não as obras que ele fez, mas a forma como ele fez. Gente, você tem aí mega igrejas, mega pastores hoje, um monte deles caem em pecado, e a glória deles reside no fato do ministério ser bem sucedido, da quantidade de livros que escreveu, da quantidade de pessoas que se converteram na campanha de pregação. Isso não significa nada, porque às vezes a consciência deles poderia estar cauterizada, às vezes Deus até usou a vida deles para fazer o bem, Deus usou uma mula, Deus pode usar quem Ele quiser para fazer o propósito dele, mas no fim do dia, no dia final, a consciência deles vai os condenar, vai condená-los. Eles fizeram com uma motivação ruim. Estou dando um exemplo aí de pastores, né? Pensando em Paulo, né? Mas pode falar. Quando fala da consciência, fala de Davi, quando ele ficou, que o profeta foi lá conversar com ele, ele montou a cena parábola. Então fala da consciência de Davi achar que era certo o que tinha feito, ou por ele simplesmente fazer Acho que porque viu que a consciência de Davi estava cauterizada.
Davi não estava mais ligando porque era pecado ou não. E Davi foi um cara que sempre que pecou, o pessoal mostrava para ele e se arrependia. Mas naquele momento ele peca, passam vários meses, 9 meses, né? E ele não toma providência do que ele fez. Então eu entendo que um dos motivos pelo qual ele conta aquela parábola pode ser que a consciência de Davi tivesse cauterizada em relação àquele pecado. Para ele já não. E aí você vê como Deus quebra ele, muda a consciência dele e deixa ele entender que o que ele fez foi grave, né? Isso é. Bom exemplo. Obrigado por lembrar essa história. Faz, lembrar que quando o pessoal fala, não está na internet. Ah, tá. Tá falando que o pessoal está falando. Eu preciso repetir. Que não sai perguntar. Joia. Ela perguntou da questão de Davi. Onde eu falo? No microfone? Cara, é muito esquisito. Vamos ver. Então, ela perguntou a questão de Davi. Quando o profeta Natan vai lá e conta aquela parábola sobre a pessoa que roubou a ovelha do outro lá, para mostrar para Davi a gravidade do pecado que ele cometeu. Por que o profeta contou aquela parábola? Será que foi só uma questão da consciência de Davi? E eu te respondi que talvez sim, a consciência dele deveria estar cauterizada. A resposta vocês ouviram, né? Desculpa. Esse exemplo mostra que a nossa consciência pode ter ainda uma subdivisão. No caso de Davi, a consciência de justiça dele era, digamos assim, limpa e pura, quando se tratava de outras pessoas. Isso. Mas quando ele fazia uma análise dele próprio, ele tinha uma outra tendência. Verdade. Porque ele até consegue julgar o caso, né? Natan chega lá com o caso, ele julga o caso. Não, isso é um absurdo, né? Quem é esse? Isso mesmo. Então, realmente, a nossa consciência, muitas vezes, ela pode estar deficiente, fraca, corrompida em alguma área da nossa vida. Nem tudo que eu faço eu estou agindo com uma consciência errada. Mas na forma como eu lido os meus dinheiros, na forma como eu lido com o meu emprego, chegando atrasado todo dia. Não, na igreja eu sou uma bênção. Eu sempre lá oro, leio a Bíblia. Mas chego todo dia 15 minutos atrasado, saio todo dia 10 minutos mais cedo. Faz isso rápido? Você vai muito mais, né? Como anda a sua consciência? Está pagando hora extra para ele? Gerente, cara. Mas realmente isso que o senhor Isaac falou é importante, né? Veja aqui o exemplo de Davi, isso que eu falei. Então, a nossa consciência não significa que tudo que eu faço está errado, que tudo que eu faço está certo. Muitas vezes as consciências, de fato, são subdivididas em áreas. A dificuldade é aplicar em nós mesmos. Nós mesmos, isso. Nós temos realmente essa tendência de em tudo. Lembra daquela história da pá e da enxada, né? Lembra que o pastor Gustavo de falar? Quando você vai ouvir uma pregação, você pode usar duas ferramentas, a pá ou a enxada. O que você vai escapar? Você pega aquilo e joga pra galera. Todo mundo precisa ouvir isso. Mas na verdade eu fico usando a enxada, pegar aquilo que eu estou ouvindo e trazer para mim, porque a enxada faz isso, né? Bate a terra e puxa para você, né? Para jogar para trás. De fato, nós temos essa tendência mesmo. Falo até por mim. Quantas vezes eu estou lá atrás, gente, eu gosto de me expor. Por favor, não ache que eu não sou digno de te aconselhar, nada disso, porque de fato eu não sou mesmo. Mas se você precisar de um conselho, pode contar comigo, eu me esforço. Agora, eu gosto de me expor, porque é importante vocês entenderem alguns exemplos. Quantas vezes eu estou lá atrás, porque das meninas, né, eu sento lá no fundo, aí o pastor está pregando alguma coisa, eu olho para o lado e falo, poxa, que pena que a fulana não veio hoje, o Thiago está aqui. Não sei se você faz isso, espero que não, mas eu faço. Poxa, louco, está perdendo, é para ele isso. Quantas vezes eu faço isso? E aí Senhor, perdão, deixa eu te ouvir, o que isso tem a ver comigo? Tem vezes que eu não faço isso, tem vezes que eu sou tão pegador que eu vou embora e só me arrependo em casa. Verdade. Mas na maioria das vezes, quantas vezes eu falo, Senhor, glória a Deus que o Cacá está aqui hoje, vai parar de bater na Fátima. Gente, é sério, muitas vezes eu faço isso. Eu estou lá no fundo e em vez de trazer para mim o ensino e aprender o que Deus quer falar comigo, porque se eu estou aqui e quer me ensinar, eu fico pensando na vida dos outros. Isso é um sinal de uma consciência de que o quê? Que não gosta de ser trabalhado, uma pessoa que não gosta de ser trabalhada. Obrigado, seu Isaac. Bom exemplo de novo. Quantas vezes eu faço isso? Será que você faz igual? Eu espero que não.
Mas será que você não faz igual? Pior que faz. Não, a gente não pode falar essa consciência para eu posso falar por mim. Então, mas estou dando esse exemplo, é uma coisa que eu faço. Sempre dou glória a Deus por irmão que veio, eu fico triste por algum que não veio. Porque essa mensagem era para ele, não para mim, para ele. Ele precisa ouvir. Direto para vocês. Então Paulo está falando isso, que o motivo de alegria que ele tinha era a consciência dele, que não o acusava, mas que mostrava, olha, eu estou vivendo do jeito certo, do jeito que Deus quer. Tá bom? Vou falar sobre uma consciência boa também. 1 Pedro 3,16. Vamos lá para 1 Pedro. Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, irmãos. Ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom, da prática do bem? Humanamente falando, não é para ninguém nos tratar mal, se a gente fizer sempre o que é certo, né? Mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados vocês são. Lembra que ele está escrevendo essa carta para ajudar a igreja com os sofrimentos que ela estava passando. Ó, vocês estão sofrendo? Pô, não desanima não, porque a vida continua. Deus está olhando. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Ameaças de quem? Dos de fora, que estavam ameaçando matar o povo dessa igreja aqui. Nem fiquem desanimados ou alarmados. Antes, porém, vez de vocês ficarem desesperados, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Coloquem a Cristo de fato como a pessoa mais importante do seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, quando alguém chegar para você e querer te acusar por você ser cristão, esteja pronto para responder para ele o porquê você é cristão. A gente traz esse texto para a questão da apologética, né? Que eu tenho que estar sempre pronto para defender minha fé, né? E de fato é isso que ele está falando aqui. Só que no contexto quando alguém chegar e acusar você de ser cristão e para te matar, esteja pronto para se defender. Defenda-se. Fale porque você é cristão. Não tenha medo de declarar porque você é cristão. É isso que ele está dizendo aqui literalmente, tá? Mas faça isso todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem eles envergonhados do vosso bom procedimento em Cristo. Então aqui Paulo está falando justamente isso. Ao mesmo tempo da igreja, você pode ter uma consciência que não é boa. Faça isso com uma consciência boa. Esteja certo, esteja convicto do que está fazendo, do que você está defendendo, porque você é cristão, né? Não se defenda para poupar a sua vida. Se defenda para glorificar a Cristo. Agindo assim, a sua consciência estará certinha. Se você quiser se defender só para você se dar bem, para você ser poupado, sua consciência aí está mostrando que quem está no seu coração em primeiro lugar? Quem foi santificado no seu coração? Cristo ou você? Versículo 15, né? Eu. Se eu me defendo apenas porque eu não quero ser prejudicado, porque eu estou com medo de sofrer, porque eu estou com medo de morrer, por causa de Cristo, quem está no meu coração como sendo? Eu. Agora, se eu estou disposto a defender a Cristo, mesmo sabendo que eu vou morrer, isso está mostrando que quem está no centro do meu coração? A Cristo. Eu sei que para vocês e para mim, isso que eu acabei de falar não faz nem sentido direito, né? Porque a gente vive num contexto, num estado que eu tenho total liberdade para cultuar Cristo. Mas essa era a crise que os irmãos lá estavam sofrendo. Divulgar que iam ser cristãos, iam ser perseguidos, iam ser apedrejados, iam ser mandados embora dos seus empregos e estavam correndo o risco de morte. E aí, vou defender, vou responder a razão da minha fé, vou provar que eu sou cristão, ou vou fugir desse daí? Vou fingir que eu não sou cristão. Ou vou tentar me defender para eu não morrer. Qual que é a minha preocupação? A minha vida ou a glória de Cristo? E se Cristo quiser ser glorificado na minha morte? Estou pronto para isso?
Essa é a questão que Pedro está tratando aqui na vida desses irmãos. A gente lê a Bíblia de uma forma tão banal, né? Achando, estou dando um exemplinho aqui, eu preciso dar respostas certas para as pessoas, né, que perguntarem da minha fé. Muito mais profundo que isso. Pedro está falando, vocês têm que estar dispostos, se preciso for, até morrer por causa de Cristo. Vocês estão? Vamos lá. Consciência boa, Hebreus 13:18. Vamos voltar lá para Hebreus. Umas 7 páginas para trás aí. Hebreus 13:18. E o autor de Hebreus vai dizer assim: olhem por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver do jeito certo. Qual que é o pedido que Barnabé faz aqui para a igreja? Que o autor de Hebreus faz aqui para essa igreja? Olhem por nós, que nós queremos ter o quê? Uma boa consciência. Qual que é o pedido de oração aqui? Olhem por nós queremos ter uma boa consciência. Se nós trabalharmos a nossa consciência, a gente vai pecar muito menos, a gente vai glorificar a Deus muito mais. Então olhem por mim, pela minha consciência, por favor, olhem por mim, porque eu tenho uma boa consciência. É um pedido de oração. Se você quiser, por favor, lembrar, olhem por mim, porque eu, Paulo, tenho uma boa consciência. Eu me comprometo a orar por cada um de vocês aqui, que Deus nos dê uma boa consciência. Mano, você me lembra. Brincadeira, eu vou orar por isso. Que Deus nos dê uma boa consciência. Uma consciência de que quando a gente faz uma coisa errada, a gente já assume, já trata. Uma consciência de que se eu tenho convicção que eu tenho que fazer isso, na palavra de Deus isso é certo, eu vou, faço, sem ficar com preguiça. Vou dar outro exemplo de consciência. Várias pessoas deram nome para ajudar lá na colina. Escreveram o nome da lista. E eu falei, não escreva o seu nome aqui se você tem dúvida. E ainda assim várias pessoas foram lá escrever. E não aparecem na colina. Tem gente que não pode, e avisa. Tranquilamente. Você não é obrigado a estar lá toda quinta-feira. Você não pode, você avisa. Agora, teve um monte de gente lá empolgada, teve gente não põe o seu nome nessa lista. Eu só preciso saber, aqueles que têm, eu ainda lembro que eu falei isso. Convicção que estarão aqui o ano todo. E aí todo mundo que estava lá naquele dia pôs o nome. Só uma pessoa não pôs. Já falou, eu não sei se eu vou poder estar aqui todo dia, então não põe esse nome mesmo. Mas um monte de gente pôs. E não aparece lá. Não vai. Como anda a consciência dessas pessoas? Está com algum problema. Já se comprometeu. E não está cumprindo o que ela se comprometeu. Muito bem. Uma distinção importante nos traz como testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Está escrito isso no seu apostilo? Está escrito isso aqui, não sei porquê. Não entendi também. Eu acho que isso aqui tem a ver com o texto que a gente leu lá, de 2 Coríntios 1,13. Lá ele dá o exemplo dele, né? O texto bíblico não está aqui, mas lá ele está dando o exemplo dele. 2 Coríntios 1,12. A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com sinceridade, santidade e sinceridade ou simplicidade de Deus temos vivido nesse mundo. Não com astúcia humana, não querendo enganar as pessoas, mas dependendo da graça divina. É assim que nós temos vivido no mundo e temos vivido em relação à igreja. A igreja estava acusando Paulo de ser um falso apóstolo. Ele falou, eu tenho consciência que eu estou fazendo, que eu estou fazendo certo e que eu devo continuar fazendo assim. Tá? Muito bem. Que horas são? Está quase na hora de terminar. Vamos parar por aqui. Aí no próximo domingo, o pastor Charles continua aí, no ponto 5.
Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, eu dei vários exemplos aqui, né? Vários exemplos. O Sérgio me ajudou, o irmão Isaac me ajudou. Trazer vários exemplos de como muitas vezes a gente usa a nossa consciência de modo ruim, né? Como anda a sua consciência? Você se compromete com coisas que você não cumpre, você não está nem aí para isso? Cuidado. Cuidado com a cauterização da sua consciência. Você busca uma consciência boa, pura diante de Deus, correta? Você ora pela sua consciência, Senhor, me dá uma consciência limpa, eu quero ter sempre convicção. Ou às vezes você vai dormir e fica, pô, não sei se devo pedir perdão ou não, estou incomodado, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Por quê? Deus quer usar aquele sentimento para você ir lá pedir perdão. E você, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. E aí a sua consciência, o Espírito Santo, ambos estão falando com você, pesando a mão lá para você se arrepender e conversar, e você tira esse sentimento de mim. Cuidado, às vezes Deus quer colocar o sentimento para você se tocar no que você fez foi errado. Então você ora, Senhor, me dá uma consciência limpa, ou o Senhor tira todos os problemas da minha consciência e me deixa dormir em paz. Senhor, me dá uma consciência limpa, uma consciência correta na tua presença. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tem esse ponto aqui? Vamos orar então? Orar por nós, que Deus nos dê uma boa consciência, né? Nos abençoe a presença dEle. Soraya, você não quer chamar lá os clássicos lá embaixo, por favor, e das crianças, já que a gente já encerrou aqui? A gente vai orar então. Vamos orar pelas nossas vidas, que Deus nos abençoe, nos ajude a ter de fato uma boa consciência, uma consciência limpa, sadia, na presença dele. Duas pessoas, vou pedir que duas pessoas venham aqui na frente para orar, por favor. Quem poderia? Obrigado, Luan. Mais uma pessoa. Então só o Luan quer orar, só o Luan vai orar, tá bom? Oremos. Senhor meu Deus Pai, primeiramente eu gostaria de te louvar, Pai, por essa oportunidade de termos um estudo tão rico da tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do pastor Paulo, Pai, por isso também, Pai. Do pastor Charles, que tem preparado esses estudos com tanto carinho, Pai. Pai, que esses estudos, essas mensagens possam nos alertar de uma consciência, Pai, para que tenhamos uma consciência pura, Pai, sem mácula, Pai, diante de Ti, Pai. Que esteja sempre baseado na Tua palavra, nesses estudos, nesses ensinos, Pai. E para que nossa consciência nos acuse do que é errado mediante a Ti, Pai, não aos homens somente, Pai, que a gente esteja sempre baseado na Tua palavra, Pai. Que a gente possa estar fazendo o que é certo e o que é errado, baseado nisso e não somente no que a gente crê, Pai. E também, Pai, que se a gente tem alguma área já cauterizada nas nossas vidas, Pai, o Senhor possa estar nos mostrando, nos incomodando, Pai, para que mudemos isso, Pai, e tenhamos também nessas áreas uma consciência limpa, Pai. Abençoa cada um aqui, que cada um sabe que deve ser tratado, que deve ser mudado, Pai. Trata as áreas que o Senhor tem que tratar na minha vida, na vida da minha igreja, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Amém. Bem, obrigado, Luan. Irmãos, vamos esperar as crianças virem. Eu não sei se eu sei que uma classe tem aí uma homenagem às mamães, né? Aí elas vão. Finge que bate no também no contrato. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Beleza. Então, gente, Lira, vem aqui, você é mais simpático que eu, você faz esse encerramento. E aí, lembra que tem algumas classes que vão fazer uma homenagem agora para as mães. E à noite, de novo, a gente vai ter aí uma pequena homenagem depois do culto, porque o culto é para Deus, não para as mães. Então, depois do culto, nós vamos ter uma homenagem também para as mães aí. Traga a sua mãe, tá bom? Se você conseguir, se você puder. E agora também a gente vai ter algumas homenagens, tá bom, Lira? Tá bom. Bom, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu quis dizer que a parceria com você é engraçado. Minha consciência não mostra isso. Só por isso eu vou ser sério. Não. Seja cansado.